Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Ao olhar para as pessoas em geral, na nossa sociedade e para mim mesmo, sinto que temos as nossas vidas cada vez mais ocupadas, mas ao mesmo tempo também sentimos-nos cada vez mais vazios. Damos muito, investimos, entregamos-nos e aí por vezes ficamos com a sensação de que não estamos a receber nada. Desejamos, por vezes, tomar um novo rumo para a nossa vida, mas não sabemos bem o que fazer. Tentamos ajustar decisões na nossa vida, tentamos mudar hábitos, fazer coisas diferentes, ter novas amizades, mas a cada passo que nós damos parece que nos estamos a afundar cada vez mais. No meio disto tudo fica uma pergunta simples e eu acho que importante também para nós. Ainda acreditas que podes ir onde Deus te levar? O título da mensagem de hoje é Vai onde Deus te levar. E vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao versículo 12. Colossenses capítulo 1, versículo 9 até ao versículo 12. Colossenses capítulo 1, versículo 9 até ao versículo 12. E diz o seguinte, a palavra do Senhor. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, versículo 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Versículo 12, dando graças ao Pai que vos fez idóneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Vamos orar. Bom Pai, queremos pedir-te para que tu possas falar através da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo a partir da prisão e escreveu esta carta à igreja em Colossos. Escreve depois de ter recebido notícias de Epáfras, que percorreu uma distância enorme até ir ter com Paulo, possivelmente como se fôssemos daqui, de Lisboa até ao norte de Itália. As notícias que ele trouxe daquela igreja trouxeram alegria pela forma como a igreja estava a percorrer o caminho, mas ao mesmo tempo também alguma preocupação, porque certos ensinos estavam a infiltrar-se na vida da igreja. Começaram a surgir ideias heréticas, as quais mais tarde ficaram conhecidas como o gnosticismo, a ideia de que era preciso um conhecimento especial, cumprimento de regras para sermos salvos, práticas, experiências, tudo à margem de Cristo, ou seja, Cristo não era suficiente. Era preciso acrescentar algo para sermos salvos, como também para crescermos espiritualmente. Paulo responde a estes falsos profetas pregando a Cristo, ao mostrar o que ele fez, quem ele é e porque Jesus era suficiente. Por isso, pregar a Cristo continua a ser, aliás, a melhor maneira de combater qualquer tipo de heresia. No versículo 1 a 8, Paulo agradece a Deus pela fé, pelo amor e pela esperança daquela igreja. Era o fruto do Evangelho que estava a produzir. Com isso em mente, Paulo ora a seguir para que cada um deles seguisse para onde Deus os levar. Vamos ver então, em primeiro lugar, que Deus mostra o caminho. Vamos ler o versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, mais uma vez a evidência que ouviram as palavras de Epáfras, não paramos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, Paulo, diante de tudo o que estava a acontecer, mostra a sua maturidade espiritual. Como? Ele ora. E ora de forma contínua por uma igreja que ele nunca tinha visitado. Quem se preocupa com o reino
ora por vidas, tanto aquelas que conhece como também aquelas que nunca viu. A palavra transbordar neste versículo transmite a ideia de uma vida cheia de conhecimento da vontade de Deus, que está revelada na palavra e que está centrada em Cristo. E quando nós transbordamos deste conhecimento, marcará a maneira como nós vivemos no nosso dia a dia. Enquanto em Colossos estavam a surgir novos ensinos, Paulo aponta para um velho ensino, voltar à palavra para conhecer a vontade de Deus. O caminho que cada um de nós precisamos percorrer encontra-se na Bíblia. Ela dá direção clara para as nossas vidas, ela dá direção clara para a vida da nossa igreja. E quando falta palavra, há muita opinião pessoal sobre tudo. Eu penso, eu acho, eu creio, e já há pouco se vê porque a Bíblia assim o diz. Então a vida não é sobre o que eu sinto, a vida não é sobre o que tu sentes, mas sobre o que Deus disse. Por isso é que muitos não conseguem responder a uma pergunta simples para a sua vida. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Vocês sabem qual é a vontade de Deus para a vossa vida? A palavra de Deus responde em 1 Coríntios 10, 31. Por exemplo, a vontade de Deus para a tua vida é que tu vivas para a sua glória. Nós fomos criados, Isaías 43, 7, criados para darmos glória ao seu nome. Então a vontade de Deus é clara para quem a deseja. Viver satisfeito em Jesus e glorificá-lo em todas as coisas. Se a vontade de Deus está revelada na palavra, então Deus mostra-nos o caminho. Às vezes parece que Deus está em silêncio. Às vezes parece que Deus não fala, mas nós não abrimos a sua palavra para sabermos aquilo que Ele diz. Mesmo até nas áreas onde Deus não entra em detalhe, mantém-se este princípio. Glorificar a Deus. Ter o coração satisfeito em Jesus. Porque quando nós temos o desejo de glorificar a Deus e quando estamos satisfeitos em Jesus, nós já não vamos fazer nada à procura de satisfação, porque nós já estamos satisfeitos. Então, em Cristo, a busca por satisfação pessoal termina. A vida passa assim a ser vivida para a glória de Deus, onde encontraremos a maior satisfação que nós precisamos. Daí que a nossa forma de viver mostra muito sobre quem nos está a guiar. Ou a palavra, ou o nosso coração, ou outra pessoa qualquer. Por isso é que esta igreja investe com a pregação do Evangelho. O compromisso desta igreja é com a pregação do Evangelho. Porquê? Porque é assim que as pessoas crescem espiritualmente. É assim que vidas são formadas. Mas atenção, a pregação pode ser do Evangelho, mas se cada um de vós não olhar também, não abrir a palavra de Deus, pode ser o maior pregador. Nós não vamos ao lado nenhum. Com o tempo, às vezes nós, por estarmos tão habituados a ouvir a pregação da palavra, deixamos de valorizar o ensino sólido. Eu costumo dar esta ideia de que quando nós nos habituamos a comer bem, parece que já não damos muito valor. Eu gosto muito de leitão assado, mas se eu comesse leitão assado todos os dias, passado algum tempo eu já não valorizava muito o leitão assado. Se calhar essa é a solução para eu deixar de comer leitão, não é? Mas assim é com a palavra de Deus. O ouvido vai se habituando. E às vezes parece que o coração começa a procurar outras coisas para preencher um vazio que nós achamos que existe na nossa vida. Eu já passei por isso. Durante um tempo habituei-me a ouvir. Inclusive ouvia o pregador em casa, ouvia o pregador na igreja. Estava sempre a ouvir aquela voz. E chegou uma altura, por culpa minha, que o meu coração já não tinha o mesmo deleite na palavra de Deus. E as igrejas, ao verem às vezes os cristãos insatisfeitos, em vez de investirem na pregação do Evangelho, viram-se para mais eventos. Como é que a nossa igreja pode como é que a nossa igreja pode ter cristãos satisfeitos? Eventos. E ao invés de cuidarem de vidas, enchem agendas. E o coração continua vazio. Por isso é que essas igrejas que se preocupam muito com os eventos, normalmente têm um produto de validade
um tempo de validade muito curto, 3 a 5 anos, não passam disso. E depois, com tanta atividade religiosa, deixa de haver tempo para a família e deixa de haver tempo para nós fazermos aquilo que nós somos chamados, fazer discípulos, caminhar lado a lado, chorar uns com os outros, orarmos uns pelos outros. É a palavra que forma discípulos, não são eventos. Então, uma igreja saudável forma pessoas firmes na verdade. Se a palavra não estiver no centro de tudo, não há crescimento espiritual. Se sentes que não tens tido crescimento espiritual, talvez a palavra ainda não esteja no centro da tua vida. Agora, este conhecimento precisa de sabedoria, diz o versículo 9, e entendimento. O que é que isto significa? Sabedoria significa que se lê a vida à luz da palavra de Deus. É a palavra que nos analisa e que nos mostra para onde nós devemos caminhar. E às vezes nós não temos sabedoria e pensamos, isto é bom? Ok, eu aceito. Isto não é bom? Eu já não aceito. Ou seja, só dizemos amém à Bíblia quando a Bíblia diz amém às nossas vidas. E isto está errado, isto é falta de sabedoria. É a palavra que nos analisa, é a palavra que nos encaminha. Diz também o versículo 9, entendimento, ou seja, eu conheço a verdade, então vou aplicá-la à minha vida. Então, sabedoria e entendimento muda a maneira como nós vivemos. Se houver picos espirituais, hoje estou lá em cima, amanhã já estou cá em baixo, outra vez estou cá em cima, ainda hoje estava a fazer o devocional e o autor, o Alistair Begg, ele estava a falar de vários personagens bíblicos que depois de, como Elias, depois de ter uma grande vitória perante uma ameaça de uma mulher, ele esconde-se, ele fica em depressão. Parece que nós às vezes também somos assim, estamos lá em cima e de repente, pau, estamos cá em baixo e já estamos completamente desesperados. Então, se houver picos espirituais, ou se achar que nós não estamos a sentir nada de especial quando cantamos ou ouvimos a pregação, isso revela que nós não estamos enraizados na palavra. Possivelmente também mostra que nós não temos ainda satisfação profunda em Deus. Só quando coisas boas acontecem é que nós estamos lá em cima. Quando coisas más acontecem, nós já queremos dizer ao Senhor, leva-me daqui. Sem raiz na palavra, o fruto não pode ser permanente. É a palavra que cria firmeza. Se olharmos para as vidas que nos inspiram espiritualmente, certamente perceberemos que as suas vidas estavam enraizadas na palavra de Deus. Eu gosto de ler muito biografias. Há um desejo também de escreverem sobre vidas que nos inspiram. E estava a Filipe a falar com o Carlos Marchon acerca da sua avó Tina. E certamente que a avó Tina está enraizada na palavra de Deus. Ainda me recordo, vi há pouco tempo uma fotografia dela a fazer uma chamada comigo via Zoom, creio eu, e a tirar dúvidas. Tinha 90, na altura 91 anos, a tirar dúvidas ainda sobre a palavra de Deus. É incrível. Zoom, uma senhora com 91 a tirar dúvidas. Uau! Vidas que inspiram. É a palavra que dá vida. Quando parece que vivemos numa monotonia, é a palavra que traz contentamento, mostrando que em Jesus a nossa vida faz sentido em qualquer estação da nossa caminhada. Deus mostra o caminho. Por isso, segue-o, independentemente dos custos. Não entres em caminhos que Deus não aprova. O seu fim não é bom. Então, Deus mostra o caminho para moldar a nossa forma de viver. E é isso que Paulo vai dizer a seguir. Vamos reparar, versículo 10, que Deus molda o nosso andar. Reparem, a fim de viverdes de modo digno, isto é, adequado, do agrado do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então Deus mostra o caminho para nos moldar, para vivermos vidas que lhe agradam. Deus muda a nossa vida para vivermos esta realidade. Com estas palavras, Paulo estava a combater uma heresia em Colossos que dizia que a carne tinha de menor valor. Logo, nós poderíamos fazer o que quiséssemos com a carne, porque não interessa, a carne não interessa. Normalmente as heresias vão sempre dar a esta direção. Vive uma vida a teu bel prazer. E quando isso acontece,
Nós revelamos apenas um coração que não encontra prazer em Deus. Se eu quero viver a meu bel prazer, é porque eu não tenho prazer em Deus. É importante também perceber que Deus não deseja a nossa obediência apenas para o seu agrado, embora pudesse exigir isso. Mas Deus deseja a nossa obediência porque também é o melhor para a nossa vida. Eu vejo muitas vezes cristãos a tentarem forçar a vontade de Deus e Deus às vezes até permite. Para depois batermos com a cabeça e dizermos: epá, o que é que eu fui fazer à minha vida? E aí percebemos o valor da palavra. Este versículo mostra-nos claramente que o conhecimento bíblico precisa de ser vivido. Precisa de ser ensinado para ser vivido. Uma das coisas que eu digo aos meus alunos no seminário, e também digo aqui aos professores de escola bíblica dominical da nossa igreja, é que eu não desejo mesmo que se transmita conhecimento sem mostrar as implicações que isso tem para a vida. Uma pregação, um ensino, seja ele onde for, se for só transmissão de conhecimento e não mostrarmos a implicação, nós estamos a falhar. Nós vemos sempre Jesus a aplicar à vida dos seus ouvintes. Nós vemos qualquer profeta, qualquer apóstolo a aplicar à vida das pessoas. E é exatamente isso que Paulo faz aqui. Ele liga o conhecimento à forma de viver. Não, nada me interessa conhecermos todas as teologias sistemáticas e depois vivermos como nós queremos. Agora, como é que Deus molda o nosso viver? Reparemos no versículo. Deus molda o nosso viver para frutificarmos na nossa vida espiritual. Isto é, Deus molda-nos para nós fazermos boas obras. Ações que abençoam a vida das pessoas. Ações que façam com que nós agrademos a Deus. É servir também a igreja mais do que servimos a nós mesmos. E se Deus nos moldar, isso irá se ver na forma como nós usamos o nosso tempo. Sim, um cristão gera o seu tempo tendo Deus no centro. E a partir de ter Deus no centro, ele vai colocar as prioridades no sítio certo. Como nós também gerimos o nosso dinheiro. Deus é Senhor sobre tudo. E às vezes nós, com tanto medo, nem sequer honramos os nossos compromissos, porque nos falta lá o elemento fundamental em qualquer orçamento mensal: fé. Então a vida espiritual não pode estar desligada também daquilo que acontece no nosso trabalho. Sim, nós no nosso trabalho temos que mostrar quem somos. E uma das melhores maneiras de nós mostrarmos quem somos no trabalho é através da nossa produtividade. É uma forma de amarmos a Deus e amarmos as pessoas, é de sermos os melhores trabalhadores. Na família, mostrarmos que precisamos de trazer Cristo à vida do nosso lar. Nas decisões que tomamos todos os dias. Então, por vezes, decisões pessoais, sem considerarmos aquilo que Deus tem, é um tiro no escuro. Então, vale a pena parar e percebermos o seguinte: nós temos abençoado a vida de alguém? Nós temos produzido boas obras? Quando foi a última vez que nós ajudámos alguém que não nos pudesse retribuir? Eu ajudar uma pessoa que depois, mais tarde, me vai retribuir, na verdade, se calhar estou-me a ajudar a mim mesmo. Temos ajudado no serviço na igreja, sendo fiéis às nossas ofertas, aos nossos dízimos. Por quem nós oramos? Há quanto tempo nós não oramos por alguém só porque esse nome nos veio à mente? A quem nós levamos esperança? Deus tem-se agradado da minha vida em público e, sobretudo, Deus tem-se agradado da minha vida no particular quando ninguém me está a ver, onde eu sou o Jónatas. Se a graça de Deus então é a raiz na nossa vida, as obras que nós produzimos são o fruto. Logo, onde há vida espiritual, há fruto. Se não há fruto, não há vida. Saber também que as obras são o resultado da nossa salvação liberta-nos da arrogância espiritual. Ou o sentimento de superioridade em relação aos outros. Vejam como eu sou bom, porque eu ajudei, porque eu fiz, porque eu dei. E a Arinda? Não. Arinda, logo eu sou melhor, eu posso tratar acima, porque eu sou melhor do que tu. Não.
qualquer atitude de superioridade em relação aos outros revela um falso entendimento do Evangelho. Só Cristo é superior. Além de frutificar em toda a boa obra, Paulo diz-nos que os cristãos devem crescer espiritualmente. Uma das coisas que mais me preocupa é quando alguém diz: eu não preciso de crescer. Talvez ninguém o diga assim de forma direta: Jonatas, eu não preciso de crescer. Acho que nunca, talvez uma pessoa só. Mas eu não preciso de crescer. Mas a ausência de hábitos espirituais na nossa vida revelam o quê? Eu não preciso de crescer. Eu não preciso de orar, eu não preciso de ler a Bíblia, porque eu não preciso de crescer espiritualmente. Então, talvez, por exemplo, se eu olhar para a Márcia diga: Jonatas, eu não preciso de crescer. Ela não vai dizer isso. Mas talvez, não é felizmente o caso, mas a Márcia dissesse: eu não tenho hábitos de crescimento. Significava que ela, na verdade, estava a dizer: eu não preciso de crescer. Por exemplo, nós olhamos para a vida de Jó, vemos que ele era íntegro. O livro de Jó começa logo com um íntegro, a dizer que ele era íntegro. Ainda assim, no final da sua vida, ele reconhece que precisou de crescer. Reparem, no capítulo 1 começa: Jó, homem íntegro. No final, capítulo 42, versículo 5, ele diz o quê? Antes eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Então o homem íntegro disse: eu precisei de crescer para conhecer este maravilhoso Deus. Então a pergunta que eu vos quero fazer é: estão a crescer espiritualmente? Ou estagnaram? Hoje temos mais alegria em Deus do que tínhamos há um ano? Eu confesso-vos, às vezes tenho saudades de quem eu já fui no passado. Mas a culpa não está nas circunstâncias. A culpa está no meu coração. É verdade que Deus nos recebe como nós estamos, mas é um amor tão grande que nunca nos deixará ficar como nós chegamos até Ele. Então a solução para uma vida estagnada é sempre a mesma: a palavra. A palavra precisa de voltar a ocupar o centro da nossa vida, o centro do nosso lar. E para isso nós precisamos de força para continuar. Mas há solução. É isso que Paulo vai mostrar no versículo a seguir. Vamos ver no versículo 11 e 12 que Deus sustenta a tua caminhada. Versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Versículo 12. Dando graças ao Pai que vos fez idóneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então aquele que conhece e vive a palavra de Deus começa a experimentar a sua força no seu dia a dia. E esta é a força da glória de Deus a agir em nós. Aquela que nos sustenta diariamente e produz algo muito concreto nas nossas vidas. Reparem, perseverança, longanimidade e alegria. O que significa perseverança? É a capacidade de suportar circunstâncias difíceis. E mesmo assim, continuar a fazer a vontade de Deus. A vida aperta, mas eu sei o que Deus quer. Eu vou continuar. Deus é fiel e eu vou ser fiel também. E a vida às vezes aperta muito. O trabalho às vezes torna-se exigente. O cansaço começa a acumular. Surgem pressões de todo lado. Decisões que temos que tomar. Mas mesmo assim a pessoa continua firme ao continuar a obedecer a Deus. E longanimidade. A palavra longanimidade no original está mais ligada às pessoas. É a capacidade de lidar com pessoas difíceis sem perder o controle, sem explodir, ao mostrar paciência, perdão, graça e misericórdia. Sim, todos nós precisamos de longanimidade. Ou trabalhar com... Já vejo aí pessoas a rirem-se, não é? Precisamos de longanimidade. Eu, ao lidar com o Carlos Marchon, eu tenho que lembrar longanimidade. É preciso. A longanimidade também deve ser vista aonde? Em casa. Não é só com as pessoas de fora, em casa. Porquê? Em casa. Salmo 101. Em casa é o lugar mais difícil de mostrarmos longanimidade. Até em minha casa andarei com um coração sincero.
Deve ser vista também no casamento, quando o nosso cônjuge, por exemplo, não faz aquilo que nós desejamos, ou nós ansiamos, ou que nós esperamos. Também deve ser vista no relacionamento com os nossos filhos, quando eles não estão à altura daquilo que nós desejamos para as nossas vidas. E às vezes pais ficam desesperados porque não têm troféus para mostrar aos outros como são bons pais. Os nossos filhos são pecadores. Como eu sou. Às vezes olho para os meus filhos e digo, ei, que vergonha e tal. Mas depois penso como é que eu agia com a idade deles. Eles não estão aqui para me ouvir, não é? E eu digo assim, ai. Eles afinal são uns santos em relação àquilo que eu era. Eu não devia dizer isto, mas pronto. Então, lidar com pessoas exige longanimidade. Muito mais do que aquilo que nós às vezes podemos dar. E atenção, a longanimidade não é natural. Nenhum de nós reage em paz por si mesmo. É sempre Deus a agir em nós. Perseverança diante das circunstâncias, paciência diante das pessoas, são sempre dádivas de Deus. São fruto de um coração que conhece a vontade de Deus e deseja viver para a sua glória. E ao vivermos desta maneira, segundo Paulo, teremos alegria. Coisa que nos falta às vezes, alegria. E este era um ensino muito importante para a igreja de Colossos. Os falsos ensinos sabem o que é que prometiam? Poder espiritual. Experiências mais profundas. Sempre algo a mais. Talvez nós também possamos ficar fascinados com algumas novidades que ouvimos. Com o mercado da fé. Porque a verdade talvez já não nos chegue em determinados momentos e queremos experimentar algo mais. Paulo mostra que a alegria das pessoas, ela já tinha sido dada em Cristo. O que Paulo estava aqui a dizer é tão somente isto. Não procures mais, porque aquilo que tu procuras, na verdade, só se encontra em Jesus. A força, a perseverança, a paciência, a alegria, tudo isso está disponível em Jesus. Nós não precisamos de algo mais. Nós já temos tudo em Cristo. Agora o desafio para eles e para nós era vivermos segundo o que temos recebido. Poderíamos pensar, mas Paulo está a falar destas coisas, mas sabe lá ele o que é a vida. Sabe lá Paulo o que é vida para falar de alegria no meio da dificuldade. É bom relembrar, eu gosto sempre de relembrar e às vezes nós esquecemos-nos. Paulo foi aceitado. Quantas vezes? Quantas vezes Paulo foi aceitado? 5 vezes? 39. Porquê 39? Porque se fosse 40 não podia ser mais. Então era 39 e assim 5 vezes 39. Foi apedrejado, sofreu naufrágios. Segundo a carta aos Coríntios, capítulo 1, ele diz, eu desejei a minha morte. Passou por todo o tipo de sofrimento. Aliás, ele foi até quase considerado como um morto. E mesmo assim ele escreve, alegrai-vos no Senhor. Por isso a alegria nasce num coração satisfeito em Deus, independentemente das circunstâncias. E esta alegria muda até a forma como nós oramos, porque iremos fazê-lo, conforme diz o texto, com gratidão. A razão, começamos a ver mais razões para agradecer do que a pedir, porque Deus já nos deu tudo em Cristo. Isto aconteceu porque Cristo foi à cruz, pagou o preço e abriu-nos o caminho para Deus. Ao vivermos em oração e orarmos por alguém, não o fazemos com superioridade, mas como alguém necessitado diante de Deus. Parafraseando Charles Spurgeon, oração é um necessitado a dizer a outro necessitado onde há esperança. Temos nós orado? Como temos orado? Com gratidão? Por vezes oramos tanto por uma vida mais fácil, mais confortável, mais resolvida aqui na terra. E esquecemos que a Bíblia aponta para outro caminho. Nós devemos orar para viver melhor, sim, mas para viver melhor para Cristo. Não é para nós mesmos.
A oração bíblica procura conhecer a vontade de Deus e pede força para viver com perseverança, longanimidade e alegria. Nós às vezes pedimos mais pela cura do que pedimos a Deus pela força para vivermos diante daquela circunstância. Quando falta prazer na oração, o problema não está na oração, está no nosso coração. Precisamos voltar a Cristo, encontrar nele o verdadeiro prazer e depender do seu poder. Deus revela o caminho, molda a tua vida e sustenta a tua caminhada. Deus já te deu tudo em Jesus. Não deixes que as cicatrizes do teu passado te prendam, mesmo se tu estiveres coberto delas. As cicatrizes apenas mostram a nossa maturidade e confirmam o cuidado de Deus. Cada cicatriz mostra, cada cicatriz revela que Deus nunca nos deixou. Por isso vai onde Deus te levar. Que Deus te abençoe.